Vamos ouvir aqui o missionário Gerson, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Moisés, que vai estar se expressando na presença do Senhor, amém? Vamos receber o servo do Senhor com uma bem-vinda para o Senhor Jesus, amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Estão ouvindo? Eu quero dizer que é motivo de muita alegria, né, estar aqui nessa noite. E eu quero dizer para você que chegou aqui, que você acertou muito mais do que na loteria. Porque você acertou o melhor lugar para estar nessa noite, amém? Eu quero dizer que hoje, muitas pessoas hoje em dia não querem mais ir à casa do Senhor. Mas eu quero dizer bem assim, que enquanto eu e você estamos aqui, existem pessoas assim, ó, na penitenciária, nos hospitais, jogados na sarjeta. E eu e você, nós temos a oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria mesmo estar aqui com vocês nessa noite. Eu não quero demorar muito, mas eu quero deixar uma palavra rápida. A Bíblia diz em Mateus 4:23 que Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças entre o povo. O que eu quero trazer nessa noite? Hoje em dia, né, é uma maravilha estarmos aqui, né, pregando a palavra de Deus, mas Deus ele tem algo muito grande na vida de cada um de nós. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas só querem pregar em lugares grandes, onde tem muita gente assistindo. Mas eu quero dizer que Jesus, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele ia por toda a cidade pregando o evangelho. E é isso que nós temos que fazer. Aonde nós passarmos, a Bíblia diz que Jesus, onde ele passava, ele curava, ele libertava, ele salvava, ele transformava vidas. E assim temos que ser eu e você. Eu costumo dizer que o nosso testemunho, ele é a nossa maior pregação. Porque eu já ouvi pessoas dizer bem assim, hoje eu estou na droga, hoje eu estou na prostituição, hoje eu estou no vício, mas no dia que eu me converter eu quero ser igual aquele irmão ali. Eu quero ser igual aquela irmã ali. Sabe por que a Bíblia ela nos compara com sal? Se você pegar o sal e jogar na água, a água fica salgada. Se você pegar o sal e jogar no arroz, ele fica salgado. Pegar o sal e jogar no café, ele fica salgado. Ou seja, o sal ele sempre influencia, mas nunca é influenciado. Assim somos eu e você. Aonde a gente for, a gente tem que ser influência na vida de outras pessoas. Você pode aplaudir o Senhor? Eu sei que nos tempos que nós estamos aqui é muito difícil nós estarmos assim diante de Deus, né? E nós conseguimos pessoas para Ele, porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos o amor de muitos ia esfriar, mas Ele diz de quase todos, não de todos. E hoje em dia nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para poder a gente resistir a essas lutas, a essas guerras. E eu quero dizer, se nós não tivermos esse Espírito de Deus na nossa vida, a gente não consegue. Porque cada dia o mundo ele está pior. Mas Deus ele é maior na nossa vida. Eu quero dizer que o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, tem que haver uma mudança na nossa vida. Imagina uma pessoa andando e uma carreta vindo sobre ela. Ela nunca mais vai ser a mesma, assim eu e você. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a nossa vida, tem que haver uma mudança, tem que haver um renovo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Certa vez um jovem, ele falou, pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não sei como é que eu faço. E o pai dele falou bem assim, meu filho, eu vou te ensinar a ser cheio do Espírito Santo. Ele pegou, irmão, e ele deu uma peneira para o filho dele. Ele falou bem assim, pega essa peneira e vai lá no rio encher. Aí o filho dele pegou a peneira e foi para lá, foi de manhã cedo. E passou o dia todinho tentando encher a peneira. E ele falou, meu Deus, isso é coisa de louco, como é que eu vou encher essa peneira? Quando foi no fim da tarde, o pai dele foi lá com ele. E disse, e aí meu filho, você conseguiu encher a peneira? Ele falou, não pai, isso é coisa de louco. E o pai dele falou bem assim, como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se você não entendeu isso? Ele pegou e falou, eu vou te ensinar a ser cheio do Espírito Santo. Ele pegou aquela peneira e ele mergulhou de uma vez. O que é isso? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu oro um dia sim, o outro não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu jejuo um dia sim, o outro não.
Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu medito na palavra um dia sim e o outro não. É como se eu pegasse a peneira e colocasse e tirasse. Mas quando eu realmente quero ser cheio, eu mergulho de uma vez na presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero dizer para você não olhar para a dificuldade, sabe por quê? Certa vez, Pedro ele estava no barco e os discípulos viram, eles acharam que era um fantasma que estava vindo. E Jesus falou, não temas que sou eu. E ele falou, Jesus, se é tu, faz com que eu vá até aí contigo. E ele falou, vem. E quando Pedro ele colocou os olhos dele em Jesus, ele começou a caminhar. Mas no momento que ele olhou o vento, a tempestade, as ondas, ele começou a afundar. O que é isso? Assim somos eu e você hoje em dia. Quando a gente está com nossos olhos focados em Deus, a gente vence, a gente segue em frente, a gente é vitorioso. Mas no momento que a gente vê a pandemia, vê a luta, vê a dificuldade, vê a fome, a miséria, a gente começa a afundar. Muitas pessoas estão aí no mundo porque elas não sabem o que Deus tem para elas. E eu quero dizer que o que Deus tem para você é o melhor. Certa vez Moisés ele estava caminhando e ele viu uma sarça pegando fogo. E ele ouviu uma voz chamar por ele. E ele disse, quem é você? E a voz falou, eu sou, eu sou. Veja que eu sou é um cheque em branco. Do que você precisa, a cura, eu sou a cura. Do que você precisa, uma libertação, eu sou a libertação. Do que você precisa, uma direção, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali Deus ele mostrou o poder dele através da sua palavra. E a palavra de Deus ela é muito poderosa quando nós usamos com fé. Em Gênesis Deus estava vendo trevas, vendo escuridão. E ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou, haja firmamento e houve firmamento. Ou seja, ele usou a palavra. Certa vez Jesus ele estava andando e ele sentiu fome, ele viu uma figueira e ele foi pegar um fruto. Quando ele chegou lá, ele não viu fruto nenhum. E ele amaldiçoou aquela figueira. Ele disse, tu nunca mais vai gerar fruto. E o discípulo olhando, ele está falando com a figueira. E quando foi no outro dia, eles passaram e a figueira estava seca. E Pedro falou, Jesus, a figueira que tu amaldiçoou, ela secou. Ele falou, Pedro, se tu tiveres fé como um grão de mostarda, tu vai dizer para esse monte, sai daqui ou para o outro lado que ele vai. Então eu quero dizer para vocês, o mundo ele está cada dia mais difícil, os dias estão cada dia mais difíceis. Mas que nós possamos prevalecer nessa fé, prevalecer em Deus. Que o que Deus ele tem para nós é muito maior do que o mundo tem para nós. Essa alegria do mundo, isso é passageiro. De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas aquele que entrega a sua vida a Deus, ele realmente pode vencer. Eu quero que você curve a sua cabeça rapidinho. Às vezes o pastor fala na igreja bem assim, quem quer ser missionário na África, no Japão, nos Estados Unidos, e você diz, eu... Só que muitas das vezes tem um irmão do lado da sua casa precisando de uma palavra e você não teve essa coragem de falar com seu irmão. Eu quero dizer para você, sabe onde é os Estados Unidos, sabe onde é a África, sabe onde é o Japão? É primeiramente dentro da nossa casa. Porque se o meu ministério ele quer crescer, ele vai longe, eu tenho que primeiro cuidar dos meus. Uma coisa que eu fico pensando é assim, tem gente que diz bem assim, o pastor fala... Quem ama Jesus, dê um glória a Deus bem alto. Aí todo mundo, amém. Aí ele falou, mas eu não ouvi. Aí todo mundo, amém, glória a Deus. Mas eu digo, será que realmente amamos a Jesus? Porque a Bíblia diz que aquele que ama Jesus deve estar como Ele. Aquele que ama Ele deve andar como Ele andou. Muitas das vezes eu amo a Jesus, mas eu troco Ele por outras coisas. Eu costumo dizer que o negar Jesus não é alguém colocar arma na sua cabeça e dizer nega, senão você morre, não. O negar Jesus é quando o pastor diz, escola bíblica dominical, eu não vou, é muito cedo. Vamos evangelizar. Pastor, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu sei que vai chover, eu não vou. Sabe por quê? Porque ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em mínimas coisas. Mas eu não vim aqui para jogar balde de água fria em ninguém. Se Deus está falando isso, é porque Ele nos ama. É porque a graça dEle nos alcançou. A qualquer momento, se Ele quisesse, Ele poderia jogar cada um de nós no lago de fogo. Mas a sua misericórdia, a sua graça, ela não tem fim. E é isso que nos mantém de pé. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém?